Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Ponto de Vista, o nosso espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. E desta vez a gente vai falar sobre o uso indiscriminado de um medicamento que deveria prevenir a diabetes, mas tem sido usado por algumas pessoas para a perda de peso. E isso, naturalmente, é um grande risco para quem tem feito esse consumo de forma inadequada, sem prescrição profissional, ou seja, colocando a própria saúde em risco. E quem vai nos ajudar a entender e vai debater conosco aqui sobre esse assunto é a Mariana Costa, que já está aqui conosco. Ela é assessora técnica do Conselho de Farmácia aqui do nosso estado, também é doutora em biomedicina, não é isso, Mariana? Bioquímica. Bioquímica, melhor dizendo, e vai aqui nos trazer os esclarecimentos necessários para que todo mundo fique sabendo dos perigos de se consumir esse e outros medicamentos também de forma inadequada. Aproveita e esclarece para mim, que medicamento é esse? Então, esse medicamento, ele é semelhante ao famoso Ozempic, né? O nome comercial da semaglutida. Esse medicamento novo, né? A tirzapatida, ela tem um mecanismo de ação bastante semelhante, né? De forma bem simples, bem resumida, o que acontece? Ele vai estimular a secreção de um hormônio, que é o GLP-1 e a GIP, que são hormônios que a gente chama de incretinas, que vão estimular a liberação de insulina dependente da presença de glicose da alimentação. Então, diferente dos que já tem por via oral comercializado, né, como a glibenclamida, a glicazida, a ripagliptina, eles não vão forçar o pâncreas a secretar insulina. Eles vão estimular a secreção de insulina na presença já da glicose vinda da alimentação. Então, o que acontece? Não força o pâncreas, então não tem uma segurança no uso deles em relação aos outros medicamentos. E por que, no final das contas, ele acaba produzindo esse efeito de emagrecimento, que muitas vezes as pessoas acham que dá literalmente para comprar numa prateleira da farmácia ou de um supermercado? Como é que ele age no corpo? Então, ele não tem indicação para emagrecimento como os medicamentos para obesidade. Acontece que grande parte das pessoas que têm obesidade já tem uma pré-diabetes ou já são diabéticos, ou tem uma condição de glicemia elevada que, associado a esse medicamento antidiabético, vai favorecer o emagrecimento. Mas qualquer indivíduo que deseja emagrecer não é indicado. A indicação deles, né, para a liberação na Anvisa, a indicação é como medicamento para diabetes tipo 2. Né? E aí na diabetes tipo 2 muitas vezes está associado à obesidade. Né? Então ele de fato ajuda no emagrecimento. Agora, é um remédio que precisa de prescrição médica para ser comercializado? Ele não é um medicamento controlado, né? Não existe retenção de receita, tá? Mas não pode ser prescrito por outros profissionais a não ser o médico. Então, é indicado que haja a prescrição médica, o uso sob orientação médica. Então, no caso, na farmácia, para eu poder comprá-lo, preciso ter naturalmente a receita. Mas não é uma obrigação também. Entendi. É isso que talvez muitas vezes deixe uma brecha para que as pessoas acabem se colocando em risco, fazendo essa compra inadequada e se expondo a esse perigo? Isso. Eu costumo dizer até para os alunos que a automedicação, na verdade, ela não é uma prática ruim. Ela é ruim quando é feita de forma errada. A automedicação, né, por exemplo, quando a gente tem uma dor de cabeça, a gente pode se automedicar com analgésico. E isso não é problema nenhum. Né? É problema quando a gente se automedica da forma errada, ou seja, você tem uma dor de cabeça recorrente, você passa 5, 6 dias com a mesma dor de cabeça. Então, nesse momento, é indicado investigar a situação para fazer um tratamento correto. Então, nesse momento, a automedicação passa a ser de risco. Né? Então, a automedicação desses medicamentos em especial são medicamentos que alteram muito o nosso metabolismo, né? A nossa função hormonal. Então, como ele altera diretamente a nossa função hormonal, ele pode desencadear problemas pelo uso inadequado, né? Quando a pessoa faz uso sem a indicação correta, sem a orientação correta, tem mais chance de ter reação adversa. As principais reações adversas são os desconfortos gastrointestinais, então a pessoa começa a ter diarreia, muito enjoo,
né? Porque o medicamento ele dá saciedade, ele lentifica o processo de esvaziamento gástrico, que é aquela demora do processo de digestão, certo? Que é bom para a condição do diabético, mas para uma pessoa que não é diabética, que não tem essa necessidade, acaba sendo ruim. Começa a causar muita náusea, enjoo, a pessoa não se alimenta bem, a pessoa começa a ter vários problemas gastrointestinais e acaba não conseguindo nem atingir o objetivo que quer e nem o uso, nem os benefícios do medicamento, né? Então, assim, especialmente a longo prazo, né? Não há essa indicação. Você tocou num ponto importante. Pancreatite. A pancreatite pode até evoluir para um quadro ainda pior, né, no final das contas. Agora, se o meu objetivo é emagrecer, ele retarda a alimentação, mas compromete até o aproveitamento alimentar, no final das contas, deixando de usar esse medicamento, eu posso faltar a estaca zero e numa situação até pior do ponto de vista da saúde, né? Isso, é o que a gente chama de efeito rebote, né? Acaba que a pessoa não vai mudar os hábitos de vida, então quando ela para o medicamento, se ela conseguir o benefício, quando parar esse medicamento, ela vai voltar ao estado que estava e ainda pior. Monjaro é o nome comercial dessa droga? Isso. E aí já começa a se fazer algumas associações também com outro medicamento que também estava sendo muito utilizado indiscriminadamente, que é o Ozempic. Acaba sendo a mesma coisa para quem tem um problema de saúde, para quem não tem. Eles são bem similares, né? A questão é que o Monjaro hoje ele consegue dar mais saciedade, né? Eles têm uma função no sistema nervoso central, no cérebro, né? E aí consegue dar melhor resposta de saciedade. E também tem uma melhor resposta para o hormônio glucagon. Então, acaba que melhora muito, tem mais eficácia na melhora do perfil lipídico, né? Então, melhora bastante essa questão da perda de peso quando está associado à obesidade, relacionado ao Ozempic, né? Mas eles são bastante semelhantes, né? Agora, a partir do momento que eu começo a fazer o uso desse medicamento, ainda que tenha feito de forma inadequada, é importante procurar um profissional até para deixar de usá-lo a partir dessa conscientização ou, pior ainda, de um efeito adverso? Sim, para quem já estiver usando sem orientação, é importante buscar essa orientação, né? Tanto se estiver tendo efeito benéfico, porque tem gente que diz assim, estou tomando, mas não estou tendo nada, né? Mas como existe uma desordem metabólica e quando você deixar de tomar, você vai sentir alguns efeitos indesejados também, né, como o efeito rebote. Então, é importante buscar, assim, a orientação para que realmente veja se há necessidade de manter ou se há uma outra alternativa mais segura e mais eficaz também para o emagrecimento. Eles costumam ser remédios, assim, com uma grande prescrição por parte dos profissionais para essas pessoas que têm o diabetes, que estão com um quadro de obesidade? Sim, bastante. Para o diabético é uma excelente alternativa, principalmente porque o diabético tipo 2, ele já tem um histórico de obesidade, ele já tem aquele histórico, né, da alta prevalência que está associada à dificuldade de acertar a dieta, fazer atividade física. Então, ele ajuda em todos esses aspectos, né? E também a adesão terapêutica, porque é a aplicação uma vez na semana. Apesar de ser uma aplicação subcutânea, que é pela canetinha, né? É uma aplicação muito simples, né? E é uma vez na semana só. Então, tem uma boa tolerabilidade. Quando tem a indicação correta e o uso da dose correta, não tem efeitos adversos importantes quanto os outros vão ter. E ainda pode ser feito em associação com os outros medicamentos por via oral. Esse é um ponto interessante, porque a gente lembra daquela máxima, né, de que muitas vezes a diferença entre o veneno e o antídoto está somente na dose. E aí a gente consegue ver com clareza, né, que o medicamento é bom, faz bem, no final das contas, àquelas pessoas que têm efetivamente a necessidade de utilizá-los. Mas o uso indiscriminado é que é o grande problema. Afinal de contas, inclusive, são medicamentos que já são regulamentados pela própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o que demonstra também o grau de segurança técnico do produto, né? Exatamente. Agora, a partir desse momento em que eu recebo a prescrição médica, percebo o benefício, suponhamos um diabético tipo 2, começo a emagrecer, em algum momento é necessário parar também ou vai ser um medicamento, podemos dizer, de uso contínuo por toda a vida? Normalmente, o emagrecimento, ele chega a ter um efeito maior no início do tratamento e com o uso contínuo, essa perda de peso ela já não é mais tão significativa.
Então, a depender da necessidade do controle glicêmico, pode ser que seja necessário retirar ou então manter, né? A intenção é que o diabético ele se mantenha com menos medicamento possível. Então, normalmente, quando ele entra no Ozempic ou nesse medicamento novo, ele já vem com outros medicamentos por via oral. Então, a ideia é substituir por outros medicamentos para que seja simplificado o tratamento desse paciente, né? Para que ele faça um tratamento que é uma vez na semana, mais um comprimido ou 2, que é uso diário, né? Então, a ideia é ter um controle dessa glicemia. Então, quando se observa que o controle glicêmico, ele se mantém ali por 6 meses, pelo menos 3 meses, 6 meses, e não oscila, aí pode-se fazer a retirada, se for realmente algo interessante, né? Que é avaliado caso a caso, a questão da perda de peso, das reações adversas, do efeito terapêutico, tudo isso. Quando a gente vai se aproximando do período do verão, muitas vezes aquela busca desenfreada, né, pelo shape perfeito, por aquele corpo bonitão para ir aqui para o nosso litoral, acaba aumentando. Existe uma preocupação por parte do conselho, da comunidade relacionada à área da saúde, com esse consumo desenfreado e as complicações que isso pode vir a provocar, se continuar havendo esse consumo, não prescrito? Sim, então a gente sempre, periodicamente, o Conselho Regional de Farmácia ele realiza os eventos de ação, né, que são ações para orientar os usuários, né, principalmente os pacientes que apresentam doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e hipertensão, né, e entraria justamente esses medicamentos antidiabéticos, né, que são muito utilizados para o emagrecimento, né, de forma errada, de forma indiscriminada, sem orientação médica e sem indicação correta. Então, se faz muito essa orientação com o público, né? Então, a gente faz uma ação, por exemplo, teve uma ação na Orla da Ponta Verde, em que houve o monitoramento de glicemia, aferição de pressão arterial, o acompanhamento da medicação, também para tirar as dúvidas. Então, às vezes, as pessoas preferem ir de boca a boca, com um vizinho, um amigo, um parente, do que realmente buscar uma informação com um farmacêutico ou com algum profissional da saúde, né? Então, assim, na farmácia a gente já vai com recorrência, né? Sempre tem alguma necessidade na farmácia. Então, assim, o farmacêutico, todo horário de funcionamento do estabelecimento, o farmacêutico ele tem que estar presente, né? Então, ele já pode orientar ao indivíduo qual a melhor forma, né? Então, ele vai investigar a situação daquela pessoa, né? Que às vezes a pessoa, ela não se atenta, por exemplo, um problema hormonal que ela já tem, uma tireoidite, ou é uma pessoa que não tem obesidade, né, que aí vai avaliar o IMC, problemas cardiovasculares. Então, tudo isso, o indivíduo leigo, ele não vai saber correlacionar. E aí, quando ele vai perguntar ao farmacêutico, o farmacêutico ele vai fazer essa análise, né, vai fazer os questionamentos pontuais, corretos, assertivos, para poder orientar da melhor forma, né? Se houver uma necessidade de um medicamento de controle especial que precisa realmente de retenção de receita, que precisa da receita médica, então o farmacêutico ele também vai orientar, olha, por exemplo, os casos de compulsão alimentar, né? Então é importante fazer essa orientação, né? Olha, de acordo com o que você falou, então é necessário que você vá a um psiquiatra, um endocrinologista, para poder fazer a prescrição específica para aquela pessoa. O diagnóstico também, né, porque o farmacêutico ele não dá o diagnóstico médico, né, somente o médico, e faz o tratamento correto. Quando não é essa necessidade, às vezes a pessoa ela quer perder peso de forma mais tranquila, né, às vezes está associado, por exemplo, a uma constipação, então um medicamento para constipação já ajuda também, controle da flora intestinal e várias outras alternativas que são mais simples e também são eficazes. E algo importante no que você falou, que a gente sempre insiste em dizer aqui, é o respeito às particularidades de cada indivíduo, né? A chamada individualidade biológica e o próprio quadro de saúde que muitas vezes aquela pessoa se encontra. Nem sempre aquilo que está funcionando contigo eventualmente vai funcionar comigo e às vezes pode acontecer exatamente o oposto. E é aí que mora o perigo, não é? Exatamente. Porque o indivíduo, às vezes, ele não percebe, né? Às vezes às vezes eu comento assim, a pessoa teve uma diarreia, aí a pessoa vai pensar logo qual foi a comida que eu comi que não me fez bem, mas às vezes é um medicamento que está lhe causando diarreia. Então, essas associações, só quem vai fazer realmente é o farmacêutico, né?
problemas de interação medicamentosa acontecem de forma muito frequente. Então, se você já faz uso de um medicamento de uso contínuo, que é ali todos os dias, tem maior chance de interação medicamentosa, porque você pode se automedicar e nessa automedicação você não sabe se está tendo interação ou não. Né? Às vezes as pessoas dizem que é da interação na hora que come, mas nem sempre é com alimento, pode ser medicamento com medicamento, medicamento com álcool, por aí vai. E é importante reforçar também que o tratamento não é baseado somente no consumo desse ou daquele medicamento. Pode existir também a necessidade de um conjunto de mudanças de hábitos, como, por exemplo, alimentares, a saída do sedentarismo, para que até o próprio medicamento possa cumprir a função dele de forma efetiva e a pessoa possa alcançar não somente o resultado do medicamento, mas do tratamento, que é a melhora de saúde como um todo, né? Isso é um ponto extremamente importante, porque acaba sendo um clichê você dizer que tem que se alimentar bem, tem que fazer atividade física, só que para eficácia do tratamento medicamentoso, especialmente para os medicamentos para o diabético e hipertensão, tem que se fazer o controle da dieta e atividade física, porque o medicamento sozinho, ele não vai funcionar. Isso é o que leva à alta prevalência das pessoas com diabetes não controlado. Então, por que tem tantos medicamentos tão maravilhosos, cada vez mais surgindo no mercado, e ainda tem tanta pessoa com diabetes não controlado, né? Porque não é um medicamento sozinho, né? E muitas vezes se vê a perda de peso ali no primeiro momento, opa, está funcionando. Sim, Não é que talvez seja até a parte medicamentosa mesmo, essa mudança que vai acontecer ali no organismo. Mas quando não é feito de uma forma consociada, da forma correta, pode gerar até uma frustração. E aí aquela dúvida, será que esse medicamento funciona mesmo? Só perdi 12 quilos, que é a média que eu vi aqui em alguns estudos. E eu pensei que eu ia perder praticamente tudo aquilo que era necessário. Isso acontece com frequência também? Acontece. As pessoas geram muito essa expectativa, né? Inclusive o uso muito grande, fugindo um pouquinho, né, para os antidepressivos, mas muitas pessoas usam alguns antidepressivos que acabam regulando um pouco essa questão do apetite. Então, alguns antidepressivos podem intensificar o ganho de peso ou reduzir o peso, né? Então, as pessoas geram expectativa, tanto para perder, quanto algumas pessoas até para ganhar, né? Então, assim também acontece com esses medicamentos, como a metformina também. A metformina é um medicamento para diabetes que, em geral, principalmente no início do tratamento, ocorre uma pequena perda de peso, né? Alguns antidepressivos também ocorre uma pequena perda de peso. Aí tem pessoas que já dizem, eu vou tomar para emagrecer. Aí já também começa o uso indiscriminado do medicamento. Mas a questão importante, né, e que se tornou um clichê, assim, né, de você dizer tem que se alimentar bem, tem que fazer atividade física, é essencial mudar hábitos de vida. Como a diabetes e a hipertensão são doenças crônicas, a pessoa vai levar para o resto da vida. Então, o primeiro ponto, além do tratamento, que faz parte também do tratamento, essa conscientização, essa aceitação da sua condição, né? Se você tem uma condição de diabetes, tem uma condição de hipertensão, você vai levar para o resto da vida. Então, qual o prognóstico, né, o futuro que você espera disso? Tanto se você continuar fazendo medicamento todos esses anos, e se você não controlar a diabetes e hipertensão, os problemas maiores vão acontecer. E o grande problema é que as consequências, mesmo se a pessoa não tem sintomas da glicemia alta, não tem sintomas de hipertensão e ela está lá, o grande problema de se tratar o quanto antes é justamente para evitar os problemas a longo prazo, que são problemas irreversíveis e são problemas graves, né? Como infarto agudo do miocárdio, né? A pessoa tem um AVC, complicações renais, complicações hepáticas, no diabético, a nefropatia diabética, que vai ser aquela sensibilidade nas mãos, nos pés, que pode levar à dificuldade de cicatrizar a ferida e, consequentemente, leva até, em caso mais extremo, a amputação dos membros, né? Então, quando chega nesse estado, já não tem o que fazer, o que fazer para reverter, né? Só tentar amenizar, então é bem mais complicado. Infelizmente é aquele barato que sai caro. Muito caro. E na sua fala a gente percebe a presença, pelo menos deveria existir a presença do farmacêutico, do profissional da educação física, do nutricionista, do médico, né? Talvez o endócrino, aqui nesse caso em particular, sobre o qual tratamos. E mais do que nunca, a ciência, a medicina, a área da saúde como um todo,
tem reforçado essa importância da multidisciplinaridade, né, desse conjunto de profissionais para qualquer que seja o tratamento na área de saúde. Mas, infelizmente, a gente observa que as pessoas ainda buscam atalhos no final das contas e pode até ser que depois sejam forçadas a ter de seguir esse ciclo, que deveria ser natural, mas numa situação de saúde pior, né? É uma pena, né? Porque quando a gente trabalha com essa interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, a gente consegue ter uma eficácia muito grande do tratamento, da qualidade de vida, né? E é até bom, é tão bom quando você vai, eu digo isso por experiência própria mesmo, porque eu particularmente adoro poder ter o auxílio do endócrino, do nutrólogo, do nutricionista, do educador físico. Eu adoro aproveitar essas especializações médicas, né? Porque realmente a gente consegue... Esqueci de dizer a bioquímica, né? O biomédico, farmacêuticos, colegas farmacêuticos, com certeza, porque é um combo maravilhoso, né? A gente consegue ter realmente os resultados mais eficazes e até mais rápido do que a gente espera, né? A gente está ali fazendo a dieta, fazendo atividade e tudo, aí passa uma semana, 2, 1 mês, acha que não deu resultado, mas quando a gente vai avaliar o antes e o depois... Aí a gente recebe até o parabéns lá do Nutri, né? Olha, você perdeu tanto de gordura, você ganhou tanto de massa magra, massa muscular, né? E você começa realmente a sentir isso, vai lhe dando mais prazer, mais bem-estar, o que também as questões de saúde mental estão associadas, né? Então, você fazer uma atividade física já substitui a uma dose de um medicamento depressivo. Então, é algo assim que... buscar essa alternativa com os profissionais acaba sendo mais eficaz do que você buscar os atalhos. Um ponto muito importante desse seu trecho aqui da entrevista é de que, conhecendo-se melhor, fica mais fácil também de se cuidar melhor no final das contas. E esse suporte, né, interdisciplinar dos profissionais acaba nos permitindo fazer isso com uma certa facilidade. E garante também que o tratamento acabe sendo mais eficaz e eu acredito que, a depender naturalmente do caso, até mais rápido, que é o que muitas vezes as pessoas buscam e, por não seguir o fluxo correto, vamos dizer assim, acabam se penalizando, né? É verdade. Aí acaba surgindo o efeito rebote, né? E aí se frustra, né? Aí tenta uma vez, se frustra, tenta outra, se frustra. Aí abandona, aí pronto, aí já... Tem gente que você percebe, eu já cansei de fazer dieta, eu já cansei de tentar me cuidar. Não dá certo para mim. Trabalho. Aí tem a questão das atribuições diárias, né, que a gente se cobra bastante de ter o trabalho, de ter uma vida saudável, de ter uma vida fitness. Mas a questão é aquela velha história, o básico que funciona. A gente tentar incorporar o hábito é essencial, né? Nas suas condições, né? Porque a questão também entra a questão social, né? Então, quando você vê a questão social, realmente tem pessoas que é muito complicado, né? A questão também de idade. Um paciente que é mais idoso, um indivíduo idoso, ele vai ter que buscar as suas limitações. As atividades físicas são diferentes, né? Mas assim, você buscar movimentar o seu corpo ou buscar o SUS e inclusive ações que são gratuitas, promovidas pela própria prefeitura, o estado, uma organização, que sempre tem, né? Então, quando você busca, as coisas vão aparecendo e aquilo vai se tornando mais fácil, mais acessível, né? E quando a gente avalia a questão de idade também, né, o idoso, né, a gente vê tanto os profissionais das unidades básicas de saúde, os agentes de saúde, eles indo próximo ali, você buscar, porque o indivíduo ele tem esse direito, né, o direito básico é a saúde. Então, é questão de buscar. E aí, à medida que você vai buscando, vai aparecendo cada vez mais, né, e a gente consegue ter uma eficácia de tudo, né? E, inevitavelmente, se não buscarmos algumas mudanças, por exemplo, dos próprios hábitos alimentares, sobretudo para o paciente diabético, aquele que tem um quadro de obesidade, o complemento também, o incremento, na verdade, da atividade física na rotina, é difícil que o remédio faça tudo aquilo que a gente também deveria ajudá-lo a fazer, né? Exatamente. O nosso corpo, ele já tem os mecanismos, né, de controle do nosso metabolismo, né, de controlar, por exemplo, a nossa analgesia, né? Quem faz uma atividade física, né, o pessoal gosta de postar lá que está endorfinado, né? A endorfina é uma substância que o nosso corpo produz e libera, que dá analgesia e sensação de prazer, de dever cumprido. Então, não necessariamente a gente precisa
ter uma substância, né, ingerir uma substância para dar esses efeitos que o nosso próprio corpo já tem, né, como os efeitos antioxidantes, né. Então, a necessidade de entrar com medicamento, uma suplementação, é algo que ajuda a recuperar. Mas essa recuperação não é só medicamentosa ou com suplemento, né? Vai muito dos hábitos mesmo. E a própria prática da atividade física regular, muitas vezes tem um fator social também. A maioria absoluta das pessoas vai à academia, outros preferem correr, mas já consegue ali um parceiro de treino, já vai caminhar junto, e isso também traz o benefício, tanto psicológico quanto de bem-estar no final das contas, né? Com certeza. É essencial você buscar alguma atividade que lhe dê prazer, né? Tem gente que vai para a academia por obrigação, mas se você consegue ir, porque tem gente que diz assim, olha, eu não gosto do ambiente da academia, mas eu gosto do resultado que ela me traz, então eu vou. Mas tem gente que já é mais difícil, né, que a gente vê muito. Eu me matriculei, fui uma vez, 2 vezes, depois eu continuei pagando e não fui mais, né? Então, assim, é porque você não tem aquele prazer de estar ali, né? Aquela vontade e motivação. Então, quando você busca alguma atividade, uma caminhada, um alongamento, uma meditação, um yoga, né? Toda movimentação e ativação do corpo gera, principalmente quando você tem uma ativação que gera um desgaste maior, quanto maior o desgaste físico, maior a liberação dessas substâncias analgésicas e prazerosas que o nosso corpo já libera, né? Então ele começa a liberar endorfina, serotonina, dopamina, que são os neurotransmissores, neurohormônios que vão dar essa sensação de prazer, de bem-estar, que vai ser importante para ativar o nosso metabolismo, fortalecer a nossa imunidade, evitar o estresse oxidativo, né? De evitar também, como a gente teve muito na Covid, né? A questão de vitamina D, vitamina C, com zinco e tudo mais. Então, o nosso corpo ele já tem essa fábrica, né? essa fábrica natural, né? Então, quando a gente faz a atividade física, a gente estimula o nosso corpo a produzir tudo isso, né? Então, acaba que aquela suplementação ela tem que ser transitória. Se você está em déficit dessas substâncias, você vai atuar com a suplementação, medicamento que ajuda a reequilibrar e que depois você faça a retirada, né? E é essencial, inclusive, deixar claro que muitas vezes a pessoa está até com sobrepeso por um gatilho, uma compulsão alimentar provocada por uma ansiedade, por um estresse muito alto, que poderia ser mitigado justamente com a própria prática da atividade física, né? Haveria essa compensação, digamos assim, e favoreceria essa perda de peso, essa melhor qualidade de vida e de saúde também, né? No caso de compulsão, é um caso assim que precisa ser muito trabalhado. Então, todas essas terapias de uso controlado, né, que são aqueles medicamentos que você realmente precisa da receita para poder adquirir, esses medicamentos, eles sozinhos também não funcionam. Eles ajudam a reduzir os sintomas, mas a gente tem que tratar a causa desses sintomas. Então, para tratar a causa, a gente precisa de uma orientação, de um processo com terapia psicológica, né? Então, a gente precisa de um psicólogo e um psiquiatra para fazer o acompanhamento, porque já é uma alteração de comportamento, né? Alterações comportamentais, a gente precisa avaliar a causa desse distúrbio comportamental, né? No caso da compulsão. Está associado ao estresse, mas qual é o gatilho desse estresse? Não vai ser o medicamento que vai resolver. Sim. O medicamento ele vai ajudar esse processo. Mas o processo de cura precisa de uma terapia com psicólogo. É essencial. É a principal alternativa, né? Mas aí, realmente, a compulsão ela vai estar associada a esses outros problemas, né? Então, a atividade física, ela vai ajudar, mas ela sozinha, assim como o medicamento, não vai resolver, porque é necessário para os distúrbios comportamentais, terapia psicológica. Chegamos ao nosso minuto final e eu gostaria de facultá-lo para que você mandasse um recado para a audiência, para os colegas farmacêuticos que muitas vezes se deparam com esses dilemas da venda, da compra desse ou daquele medicamento ali no balcão. Está com você a palavra, a câmera também. Tá joia. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né? Para mim, como professora, farmacêutica, pesquisadora, é um grande prazer estar aqui dando essa contribuição para a população. E aí eu gostaria de salientar, né, a importância dos profissionais de saúde e dando ênfase ao farmacêutico que vai estar ali com um acesso mais fácil a você para dar as orientações, as indicações mais eficazes e mais seguras para qualquer complicação de saúde.
de saúde física, de saúde mental, certo? Tanto um medicamento quanto uma necessidade de buscar outro profissional da saúde, né? E aos profissionais de saúde, né, que eles possam estar se capacitando cada vez mais, se atualizando, buscando os colegas farmacêuticos, o Conselho Regional de Farmácia, o Conselho Federal de Farmácia também, que está sempre disponibilizando os cursos gratuitos, né, para todo o público da classe farmacêutica, sendo profissional e estudantes também. E é isso. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, por toda a contribuição, Mariana. Parabéns ao pessoal do Conselho de Farmácia aqui do Estado, que sempre tem nos mandado boas sugestões de pauta, contribuído bastante também para levar informações à população, que é de fato a nossa finalidade. E a você, muito obrigado pela companhia. A gente reforça que todo esse conteúdo fica disponibilizado também na nossa plataforma no YouTube, para você assistir no momento que você quiser, mais uma vez, e naturalmente compartilhar também este conteúdo. Até a próxima!